Olá, bom dia. Eu sou Leonardo Tenreiro, sou aluno de Engenharia de Produção e explicarei o exercício 47 do capítulo 7 do livro que o professor vem utilizando ao longo do semestre. O exercício ele vem em inglês, eu traduzi ele e ele traz primeiramente uma breve explicação sobre a prática de derivar uma função de demanda que consiste em dividir o mercado em segmentos e identificar um preço baixo, um preço médio e um alto, onde para cada categoria de preço e segmento é estimado a demanda do produto. Sendo assim, aplica-se recursos de ajuste de curva de tendência do Excel, com o objetivo de ajustar uma função quadrática que representa a função de demanda de um segmento. Sendo assim, são aplicadas curvas de demanda, a fim de derivar a curva de demanda agregada. Então, baseado nisso, o exercício propõe aplicar esse procedimento para definir o preço de uma barra de chocolate. Ele propõe um cenário onde o preço para essa barra ser produzida custa 55 centavos e a empresa planeja cobrar entre 1 dólar e 10 centavos e 1 dólar e 50 centavos por essa barra de chocolate. É, Em uma planilha à parte, né, o departamento de marketing ele estima as demandas é, nas 3 regiões do país onde a barra de chocolate será comercializada e pergunta qual é o preço que maximiza o lucro, supondo que o mesmo preço seja cobrado nas 3 regiões. Bom, a planilha, né, que foi estipulada pelo marketing, segundo o problema, ela é dada, é essa planilha aqui, né, nomeada de P0747. No caso, eu só extraí as informações e copiei aqui para o nosso Excel. É, Resolvendo, então, via Excel esse problema, nós primeiramente vamos estruturar os dados desse exercício é, e da tabela anexada ao problema. Nós temos, no caso, 3 categorias de preço diferentes, que é baixo, médio e alto, e 3 regiões distintas, né? Região 1, 2 e 3. Nós também declaramos qual é o valor para cada categoria de preço, né? O baixo, 1 dólar e 10, o médio, 1 dólar e 30 e o alto, 1 dólar e 50. Nós também temos a informação do custo de produção de cada barra de chocolate, que é 55 centavos. Então, nós vamos passar essa informação para a nossa planilha de resolução, tá? E após a passagem, né, dessa planilha, nós vamos ir para o próximo passo, né, que é a definição das variáveis de decisão, né? As variáveis de decisão, elas precisam ser definidas para que seja possível decidir qual categoria de preço escolher para se obter o lucro máximo, que é o que o problema pede, né? Nós vamos definir como variáveis de decisão, que nós vamos chamar de VD, as categorias de preço, né? Preço alto, médio e baixo. Então, nós teremos 3 variáveis de decisão. Nós vamos montar uma pequena tabelinha para declarar essas variáveis, né? Aqui eu estou colocando cada categoria de preço, baixo, médio e alto. E ao lado eu vou colocar o total, que é exatamente a soma. Eu estou atribuindo o valor zero para todas as variáveis, e a soma nada mais é do que a soma dessas 3 variáveis, né?
Essas variáveis, como pode ser visto, elas estão dispostas na célula 12, 13 e 14. Mais uma vez, eu estou deixando o valor zero, porque lá no final, né, da resolução do problema, nós vamos rodar o solver e aí nós vamos verificar, vamos atribuir os valores mais apropriados e verificar qual categoria, qual variável de decisão, né, qual categoria de preço é a mais viável para que gera um lucro mais alto. Então, na sequência, a gente vai montar uma tabela para calcular o custo de venda dessas barras de chocolate em cada região, né? Então, onde nós vamos definir as linhas, né? Que vai representar cada categoria de preço e a coluna, as colunas serão referentes às regiões, que totalizam 3 regiões. Vamos colocar isso aqui na planilha. Custo, né? A tabela de custo. Vamos colocar as 3 categorias de preço e as 3 regiões. Além disso, nós vamos colocar uma coluna que define o preço desse custo. Então, a gente pode ver que essa tabela ela está disposta, está compreendida entre as células B20 até a D22, né? O total, né, de cada categoria de preço nada mais é que a soma do custo de cada região. Vamos escrever isso aqui. Já o custo, ele é calculado, né? São 9 custos, né? São esses 9 aqui. E ele é calculado por meio de um produto entre a célula da variável de decisão, né? Que é a célula baixo, médio ou alto, a célula de custo da barra de chocolate, que ela vai ser inclusive fixada, é essa célula aqui, né? E por fim, o último termo desse produto é a célula que concilia a demanda da região com a categoria de preço, ou seja, vão ser esses valores aqui. Nós vamos fazer a primeira para ficar melhor visível, né? Ó, você pode ver que a gente vai pegar para o custo baixo, na região 1, a gente vai pegar a variável de decisão, que é a célula B12, vamos multiplicar, fixando a célula que representa o custo de produção, que é a B9, essa célula será fixada. E, por fim, multiplicar pela célula, você está no custo baixo e na região 1. Então, nós vamos lá na primeira tabela, que é a tabela de informações, né, dada
pelo exercício e nós vamos pegar a categoria de preço baixo na região 1, que é a célula C5. Pronto. Lembrando que nós não estamos atribuindo valores, nós estamos apenas estruturando a planilha. Então, com esse valor aqui, nós podemos puxar para o lado. Você vai ver que a célula B9 ela é fixa. Aí nós vamos só conferir aqui, ó. Você vê que apenas o que varia é o terceiro termo do produto, tá correto. Puxamos para baixo, nós vemos que agora o primeiro termo, ao invés de ser B12, passa a ser B13, certo? Que agora a gente está no custo médio, mas nós continuamos na região 1. No caso, nós usamos a célula C6. Conferimos, está tudo ok. Podemos arrastar para o lado. Podemos ver que a célula B13 e B9 continua e o que varia é o último termo do produto. Por fim, nós fazemos para a categoria alto, vemos que o primeiro termo do produto passa a ser B14, que é esse aqui. O B9 continua fixo e agora a gente utiliza a célula C7 da primeira tabela de informações. Puxamos também para o lado. Pronto, fechamos. Nós também vamos calcular o total desse custo, que vai ser dado pela soma do preço referente a cada categoria de preço. Opa. Bom, feito isso, nós vamos prosseguir montando agora uma nova tabela similar a essa última, mas agora para calcular o valor das cobranças ao vender as barras de chocolate em cada região. Nas linhas vão continuar estando disposto cada categoria de preço e cada coluna também vai ser referente a uma região, totalizando novamente 3 regiões. Vamos montar aqui. Bom, para a tabela de cobrança, nós temos as 3 categorias novamente e as 3 regiões também. Vamos fazer da mesma forma, análogamente à tabela anterior, o preço, que nada mais é que a soma de todas as regiões compreendidas naquela mesma categoria de preço, né? Então, para o preço baixo, esqueci de inserir a soma aqui. Preço baixo, nós podemos arrastar, que ele vai copiar corretamente. Bom, já para calcular a cobrança, né? Ela também é calculada por meio de um produto com 3 termos, né? E ela utiliza a célula da variável de posição, que são essas aqui,
né? Baixo, médio, alto. A célula do valor do preço, de acordo com a categoria de preço, né? Ou seja, vai passar a usar essas células aqui, que estão presentes na primeira tabela, na tabela de informações. E, por último, ela utiliza também a célula que concilia a demanda da região com a categoria de preço, também encontrada na tabela de informações, que são essas células aqui. Então, vamos fazer manualmente para ficar claro. Bom, para a tabela de cobrança, categoria de baixo preço na região 1, nós teremos a célula B12, que é a variável de decisão, né? Variável de decisão, no caso da categoria de preço baixo, multiplicado pela célula do valor do preço baixo, que no caso é a célula B5, multiplicado pela célula C5, que é, na tabela de informação, o valor correspondente à categoria de preço baixo na região 1. Demos Enter. Está estruturado. Arrastamos para o lado, vamos conferir. Note que apenas o que muda é o terceiro termo, ou seja, está correto, né? Porque utiliza a categoria de preço baixo para a região 2 e para a região 3. Arrastamos para baixo, verificamos que agora o primeiro termo passa a ser B13, que é a variável de decisão preço médio, né? O segundo termo passa a ser o B6, que é o valor do preço médio, e o terceiro termo passa a ser o C6, né? Que é o correspondente ao médio na região 1. Arrastamos para o lado, para essa categoria de preço. Vamos ver que os dois primeiros termos do produto, eles se mantêm, e o que muda apenas é o terceiro termo, tanto na região 2 quanto na região 3, que vai utilizar os valores respectivos na tabela de informação, na categoria de preço médio para a região 2 e para a região 3. Por fim, nós arrastamos para baixo para a cobrança na categoria de preço alto. Verificamos que a célula de variável de decisão mudou para B14, que é o alto, né? A segunda célula passa a ser o valor desse preço alto, né, onde a gente encontra na primeira tabela, que é a célula B7. E o terceiro termo é a questão da variabilidade na região 1, 2 e 3, né? Ou seja, vamos usar a célula C7, D7 e E7. Pode ver que é 7 na primeira, D7 na segunda e E7 na terceira. Por fim, o total da cobrança, que vai ser a soma desses preços aqui. Preço de cobrança para cada categoria. Feito isso, nós podemos obter o lucro
Vamos colocar o lucro na célula B31. Vamos colocar o lucro, que nada mais é que a subtração da cobrança e o custo total. Então, é 29 menos 23. Pronto. O problema ele está estruturado no Excel com todas as fórmulas que nós vamos precisar, né? E dessa forma, então, nós definimos todas as entradas do problema, e com elas declaradas, nós vamos clicar no botão Solver, que é, no caso, em dados, tá? Aqui você tem o botão Solver. Vamos selecionar a célula B31, que é a célula de lucro, né? Vamos definir ela como o objetivo. Na sequência, nós vamos colocar as variáveis de decisão, né? Como as células de mudança, as células variáveis, ou seja, essas três aqui. Vamos colocar para LP Simplex o método de solução e vamos adicionar as restrições, que no caso são duas. Primeiro, vamos clicar em adicionar e vamos adicionar as restrições. Primeiro, nós vamos colocar como referência de célula o conjunto de variáveis de decisão, né? E nós vamos querer que elas sejam igual binário, né? Por quê? Porque assim a gente está dizendo ao Excel que as células de restrição elas serão escolhidas, né? De acordo com o nosso objetivo. Ou seja, e aí como que a gente vai escolher ela? Atribuindo o valor 0 ou o valor 1. Né? Valor 0 a gente não está escolhendo aquela variável, e quando a gente atribui o valor 1, nós vamos estar escolhendo a variável ao qual a gente atribuiu o valor 1. Na sequência, nós vamos adicionar a segunda restrição, né? Que é a célula B15 igual à célula B17. Né? Onde a gente diz ao Excel que apenas uma célula em mudança deve ser escolhida, porque é necessário que a gente selecione apenas uma categoria de preço, a qual dará o lucro máximo. Então, a gente adiciona, clica em OK. Ele deu um valor não válido porque a célula está vazia. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui, vai cancelar aqui, a gente vai botar a gente vai colocar para resolver, só que a célula, no caso, ela está vazia. Aí, quando a gente selecionar um valor,
a gente vai acabar obtendo de forma direta o resultado do lucro, né? Por exemplo, se a gente coloca, escolhendo a variável de decisão, né, o preço médio, a gente vai acabar obtendo um lucro de US$ 58,50. Se a gente não escolhe o médio, escolhe o preço baixo, a categoria de preço baixo, nosso lucro será de US$ 50,05. E se a gente optar pelo preço alto, o nosso lucro ele será de US$ 44,65, US$ 44,65. Então, nós podemos observar que a categoria de preço que vai nos render um maior lucro diante do cenário do problema proposto é o lucro médio, é a categoria de preço médio, que vai dar um lucro de US$ 58,50. Bom, é isso, pessoal. Eu estou deixando aqui, além do enunciado e tradução, eu preparei um passo a passo, explicando sequencialmente o que deve ser feito e a resolução em si, de forma ordenada, de acordo com o passo a passo também. Bom, é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.